notícias anunciar. Ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos. E disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos em nosso íntimo, na oração. Peçamos ao Divino Espírito Santo que venha em nosso auxílio, abra nossa inteligência, nosso coração, para que compreendamos esta palavra e sejamos por ela transformados, tocados, curados. Amém. Irmãs e irmãos, terminamos longo período de festividades pascais e retomamos hoje o ritmo do tempo que a gente chama de comum, porque retomamos as atividades comuns de Jesus, o cotidiano, praticamente a rotina missionária de Jesus, e também a nossa. É tempo comum também de levar Jesus para o nosso cotidiano, para a nossa rotina. Nós começamos a ler o Evangelho de Mateus em novembro e vamos lê-lo até novembro que vem. Tenho recordado sempre isso, para que os irmãos e irmãs se interessem pela palavra e se disciplinem no modo de leitura constante e perseverante para compreender a palavra. Nós paramos antes da Quaresma, no domingo de Carnaval, nós paramos no Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Hoje retomamos aqui a partir do capítulo 9. Vamos lá? Número 11 do seu folheto. Encontrem aí. Mateus capítulo 9, versos 9 a 13. O texto começa assim: naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus. Permitam-me, partindo dali onde? A gente precisa entender onde é esse ali, e em que consiste esse ali, para entender o que vem. 3 capítulos com o Sermão da Montanha, 5, 6 e 7. No Sermão da Montanha, a teologia é: Jesus, o ensino de Jesus triunfa numa compreensão nova das coisas de Deus, que ele inicia com as bem-aventuranças. O triunfo de Jesus sobre nós
a partir do ensino. Termina o ensino, vem uma série, especificamente de 7 sessões de ações de Jesus. Nessas 7 sessões de ações, nos capítulos 8 e 9, ele realiza, por essas sessões de ações, muitos milagres, prodígios, ações extraordinárias. Para, pedagogicamente, a gente entender, triunfa através do ensino e triunfa através das ações. O triunfo sobre o mal através das ações. Aquilo que ele ensina, ele realiza-o pelos prodígios, milagres e sinais. Ele fala e faz. Ele diz e realiza. É esse o sentido pedagógico. Terminada esta sessão de ações prodigiosas sobre o mal, é que vem aqui a relação com um personagem específico que não tem um relato de milagres, mas de um triunfo de um modo muito particular que vai mexer muito conosco hoje. Vamos lá? Tomemos, pois, o versículo 9. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus. Leiam. Sentado na coletoria de impostos. E disse-lhe: segue-me. Ele, Se levantou e seguiu a Jesus. partindo dali, Jesus viu. Jesus sempre vê. Ele não percorre os caminhos do mundo para ser visto. Ele percorre os caminhos do mundo para ver as realidades, enxergar as realidades e educar-nos neste olhar. Ele vê um homem chamado Mateus. Há muita especulação sobre quem é esse Mateus, se é o autor do Evangelho ou não. Não tem como provar se foi. O que é certo é que o relato é descrito de uma forma tão afetiva que muito provavelmente o autor do Evangelho de Mateus escreve esse relato pensando também na sua experiência pessoal, que pode ter sido, seguramente, é possível que seja a dele. Marcos relata a mesma cena chamando-o de Levi, com uma função muito específica, sentado na coletoria de impostos, na função, a serviço do reino pagão do Império Romano, que invadiu em 63 a.C. a Palestina e estabeleceu um domínio sobre Israel, domínio político, econômico, militar, sobre o território ocupado do Império Romano. Jesus passa por esse homem a serviço do império e numa liberdade, por que não dizer imperiosa também, passa por ele, vê-o e o chama: segue-me. Ele se levanta e segue Jesus. Infelizmente, na catequese, a gente aprende esses textos que nós chamamos de os relatos vocacionais, os textos emblemáticos dos chamados de Jesus, e na maioria das vezes a gente associa esses textos do Evangelho a uma fase, especialmente a adolescência e a juventude na vida da gente, com as grandes decisões na vida nossa, na profissão, no casamento, na vocação e missão no mundo. É uma pena, porque na relação com Jesus, esta experiência de estar sentado em nossas funções hoje, 30 anos depois do casamento, 20 anos, 15, 40, 50, depois que você iniciou sua profissão, seja o tempo que for, como deveria ser atualizado sempre, escutando este Evangelho, você não só se imaginar naquela cena do primeiro chamado, mas sempre Jesus te vê sentado na função, no ofício seu hoje, de pai, mãe, esposa, esposo, na profissão sua. Sempre Jesus te vê, se aproxima de você em sua função e também diz a você: hoje, segue-me. Isso aqui não tem a ver apenas com uma experiência, claro, forte, emblemática, típica da
dos processos iniciáticos da adolescência e da juventude, mas isso deveria perpassar a vida inteira. Quanto mais velho, o relato da segunda leitura, Abraão com 100 anos, Sara com útero seco, idosa, mas não temeu ouvir Deus e seguir, e a obra de Deus aconteceu, a fecundidade veio. Mas o que vem é extraordinário, vamos lá? Mateus é um servidor do Império Romano, é tratado na literatura geral judaica e também nos evangelhos, quando um judeu piedoso se refere aos romanos, gosta de tratá-los com duas expressões bem pejorativas: porcos ou cães. Na literatura geral, o judeu, quando ele quer se referir aos romanos, trata-os assim: os porcos, os cães, que são duas espécies de animais ditos impuros, porque comem carniça, restos, coisas podres. Jesus passa perto desse, tratado pelos judeus como porcos e cães, e chama-o: segue-me. Não tem um discurso persuasivo, tem muito mais um olhar. O verbo usado é viu. Tem um olhar que marca mais do que um discurso, uma série de doutrinas, normas, regras. Está cada vez mais forte na moda a recuperação de um tipo de experiência de Deus que parece que o cristianismo é a religião da letra. Tudo em nós tem que ter texto demais, letra demais, livro demais. Isso tudo é importantíssimo e é bom, e educa o intelecto, mas a relação com Jesus ultrapassa essa dimensão da letra. Aqui é uma relação, viu, chamou, ele se levantou e seguiu. E o texto dá um salto prodigioso, versículo 10. Vamos ler? Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Jesus passa por Mateus, vê-o, chama-o, ele se levanta e segue Jesus. Muitos de nós usamos esses evangelhos para falar que um dia Deus me chamou para uma missão, e a gente sempre gosta de relatar, é muito comum no meio nosso, de nós padres, freiras, a gente relatar aqueles chamados extraordinários de deixar a terra, de partir para um mundo distante, de ser missionário no mundo longe. Com Mateus foi diferente. Jesus passa por ele, vê e chama, ele segue Jesus, e Jesus foi parar onde? Não na casa, mais do que na casa, foi parar onde? Na mesa. A palavra lar se refere a um lugar específico da casa. Lar vem de lareira, que onde tem a casa, na parte mais íntima e privada da casa, a lareira, onde a família se reúne para aquecer e às vezes para economizar energia, combustível, dormir todos juntos nas almofadas e nos tapetes colocados à frente da lareira. É o lugar da refeição mais demorada à noite, mais prolongada, da convivialidade mais demorada, dos jogos, das brincadeiras, da contação de histórias. É o lugar da relação nivelada no chão, pai, mãe, vovó, criança, adolescente, jovens, todos na mesma altura. E aqui é a simbologia da mesa, porque nesse ambiente da Palestina, a palavra mesa se refere muito mais a um ambiente do que propriamente um objeto material
na arquitetura de interiores que a gente sempre pensa a mesa nesse molde. Mas a mesa no ambiente da Palestina é muito mais uma bancada baixa da altura desse banco para menos, as almofadas ao redor, e as pessoas vêm, sentam e vai comendo, convivendo, e nas almofadas, a hora que dá sono, cochila, dorme ali, acorda, volta a comer, a beber e a conviver. É bem um jogo de convivência gratuita, espontânea. Jesus foi parar lá. Vou usar umas expressões que para um ouvido mal educado espiritualmente pode ofender. E tomara que ofenda mesmo. Se você hoje encontrar Jesus e seguir Jesus, e ele for parar na sua casa, e ele for parar na mesa da sua casa, você vai ter que contar com um elemento desagradável e desconfortável. Porque indo Jesus, vai parar lá também seus discípulos e muitos cobradores de impostos e pecadores. Aqueles que você cancelou da convivência na sua casa, porque você já rotulou. É um primo, é um parente, é um cunhado, é um genro, uma nora, um sogro, uma sogra, um irmão, um sobrinho, um neto, que você já rotulou, não presta, é pecadora que não entra. Eu sou assim, o rigor é esse. O problema é que se Jesus entrar lá, vai ter que ter lugar para eles. Amém? Amém. Vai ter que ser recolocada a cadeira deles na sua casa. Isso aqui é muito mais do que uma encenação. Isso aqui é a inauguração do reino de Deus que contrapõe a soberania do Império Romano. O Império Romano, não se esqueça, Mateus sentado na mesa da coletoria de impostos, na mesa que representa o poder, o dinheiro, a política, a força militar do Império Romano. Vai parar Jesus na mesa da casa da família de Mateus. Mesa, ou esta linguagem do lugar da refeição, no mundo oriental e particularmente na Palestina, é o lugar da refeição, do momento por excelência de comunhão entre os convivas da casa. Mais do que comida e bebida, o sentar-se à mesa é um dar-se e um receber-se em comunhão mútua. Não é à toa que Jesus, passando 33 anos neste mundo, ao partir deste mundo, como Deus que veio viver como humano, ao sair daqui para voltar para o céu, ele olhou e observou o lugar que ele percebeu, onde tem o código mais poderoso do vínculo humano, a mesa. E a última convivência, que é onde ele deixa registrado a partir de agora, eu quero ser recordado e a minha presença vai ser garantida no meio de vocês, quando vocês sentarem ao redor da mesa, tomar o pão, o vinho, comer e beber em meu nome. Fazendo isso em minha memória, eu serei esse pão e este vinho. É um lugar sociológico, antropológico, cultural, mas agora passa a ser um lugar teológico. A mesa aqui prefigura o banquete do reino, onde cabem todos que no poder do dinheiro, da força, da política, do regime militar do Império Romano, cabiam alguns, poucos, privilegiados, na mesa com Jesus. Ou cabem todos, ou não é mesa para ninguém. Amém? Amém. Pode reagir. Mesa e casa como lugar de intimidade e de vínculo.
mesa da casa, o salto da mesa do trabalho, coletoria de impostos, para a mesa da intimidade da casa. Nós, na mesa do trabalho, temos uma tentação de fazer um jogo de aliança e convivemos com picaretas, desonestos, cometemos desonestidades pequenas, médias e grandes, somos sócios de gente que não vale nada, mas a gente diz: irmão, eu não queria estar nessa, eu só estou nessa porque tenho que bancar minha família. A gente faz pactos sujos na mesa do trabalho, da coletoria de impostos de Mateus, e diz que aquele jogo sujo é para justificar e sustentar uma coisa que para mim é importante: a mesa da minha casa. Não é? Essa linguagem que a gente usa? Pronto. Aqui já tem uma recomendação de Jesus. Quantas pessoas que têm um caráter absurdamente deplorável, e no mundo do trabalho você convive, tem até amizades e negócios com elas, mas na sua casa você impõe uma norma, uma regra, e diz: a partir daqui, aquele e aquela, vocês que são maridos, esposas e esposos, e que às vezes a gente faz isso mais fácil com a família dela, com a família dele. Bem, esse parente seu aqui não entra mais. Às vezes os meus irmãos não valem nada, mas eu digo para a esposa: tal parente seu não entra mais porque não presta. A esposa diz: bem, mas olha para o seu irmão. Aí ele diz: ah, mas isso é diferente. Isso existe? Ou o contrário, a esposa diz: ah, mas isso é diferente. Isso existe? Nossa promiscuidade relacional precisa ser purificada, numa abertura não de cumplicidade, de pacto com o pecado, mas transformar a mesa da intimidade mais profunda da nossa casa num lugar e num processo de transformação profunda, que é o que vem agora. Vamos lá? Versículo 11. A terceira mesa, a mesa do trabalho, coletoria de impostos, a mesa da casa. Agora vem a mesa dos fariseus, e pasme com essa mesa. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, leiam: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Por quê? Por quê? Porque os fariseus entendiam que na casa deles não entrava nenhuma contaminação da sujeira do mundo. Embora o partido dos fariseus tenha feito uma aliança com o partido de Herodes, para manter a política do Império Romano dominando e explorando o povo com altas taxas de impostos. É um puritanismo moralista que aqui em casa não entra, mas na política a gente faz aliança. Isso existe? É sobre isso. Os fariseus eram homens, mulher não entrava, não tinha mulher no grupo dos fariseus. Eram uma associação, como essas associações medievais, das grandes tradições medievais, que se tornaram um tipo de, mais tarde, das grandes corporações da maçonaria, do iluminismo, dessas correntes que nasceram dentro da igreja, mas que se rebelaram contra a própria religião para ter um modo tão particular de entender a religião, que viram uma religião, tem caráter sagrado. Os fariseus vêm do século de 587, com a destruição do templo em Jerusalém e o roubo da Arca da Aliança que levou para a Babilônia, 587 a.C. Eles começaram a tirar cópias das pedras da lei
e dos livros sagrados, porque se mais uma vez o Israel fosse violentado e roubado, teriam mais cópias sagradas dos textos sagrados. Os fariseus é um movimento antigo, século V, VI a.C., que tinha uma relação forte com a palavra. Para um homem, na medida que os fariseus antigos iam morrendo, se faziam processos, protocolos de eleição de novos membros da corporação, da irmandade dos fariseus. E um dos ritos para eleger um fariseu era, ele precisava ser homem, puro na raça, descendente de pai e mãe judeu, puro, perfeito, fisicamente, sem nenhuma mancha, nenhuma cicatriz, nenhuma mancha de nascença. Ele tinha que ficar nu para ver se tinha alguma marca, alguma cicatriz, porque tinha que ser puro na linhagem racial, hebreu, de pai e mãe, e perfeito fisicamente. Tinha que ser próspero, abençoado materialmente, que era a linguagem. Tinha que saber ler, lógico, porque ensinava a Sagrada Escritura. E eles tinham um código, pegaram o Antigo Testamento e codificaram o Antigo Testamento. Lendo o Antigo Testamento, foram catalogando quantos mandamentos, quantas leis o Antigo Testamento decretava. Não eram só 10 mandamentos, eram 613 leis que tiravam no Antigo Testamento. E para fazer um teste, para entrar e ser eleito como membro da Irmandade dos Fariseus, você precisava saber 613 leis de cor, senão não entrava. Se nós com 10 mandamentos, que não sabemos de cor, 10 mandamentos, já somos tão preconceituosos e discriminadores uns dos outros, já rotulamos tanto os outros usando 10 mandamentos, imagine se nós soubéssemos 613 leis. O diacho que não seria, o inferno que não seria conviver conosco, se nós que mal e porcamente sabemos 10 mandamentos. Os fariseus entram na casa de Mateus, no grupo de Jesus e dos discípulos, para fiscalizarem. É o juízo religioso, a mesa do trabalho do Império Romano, coletoria de impostos, a mesa da casa. Os fariseus representam a mesa da religião, como sistema de pensamento. Que achamos que, fazendo parte da religião, a gente tem uma mesa, um código e um tipo de juízo capaz de pôr tudo abaixo, até Deus, o próprio Jesus, a quem eles se referem, não falam nem com Jesus, falam sobre Jesus, porque o vosso mestre, mantendo distância, come com os cobradores de impostos e pecadores. Cobradores de impostos são chamados também os pecadores públicos, e os pecadores em sentido geral. Pecador público representavam os pagãos estrangeiros que moravam em Israel, a legião estrangeira, e pecadores no sentido geral são aqueles que são daqui e a gente sabe que não presta, que é filho de pai que não presta, de mãe que não presta, de família que não presta. Entendido? É nosso, é daqui, mas não presta. Estão entendendo do que eu estou falando? Então, dando conta de lembrar da sua casa, da sua família, tem que chegar lá. Se não chegar lá, não vai adiantar nada. Vamos ver? Jesus vai descer a um nível maravilhoso. Versículo 12. Jesus ouviu. Lá no versículo 9 diz: Jesus viu. Agora o verbo, Jesus ouviu a pergunta e respondeu. Vamos ler? Aqueles que têm saúde não precisam de médico. Vai, igreja. Mas sim os doentes. Aprendei. Pois o que significa? Quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores.
Jesus cita passagens do Antigo Testamento em que Deus mesmo faz uma crítica ao templo de Jerusalém e aos sacrifícios. A mesa do altar do templo de Jerusalém, que era uma mesa gigantesca do tamanho desse piso aqui, debaixo uma fornalha gigantesca, que se colocava lenha, aquecia essa pedra enorme, e os sacerdotes traziam em ritos solenes as carnes, os azeites, e derramavam sobre essa pedra quente e queimava as carnes gordas, os sacrifícios, os holocaustos dos touros, animais, bodes, carneiros e assim por diante. Jesus cita, como profeta da primeira leitura: quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ou o Salmo 49 que nós lemos aí: não te diria, Deus falando a segunda estrofe, versículo 12, pegue lá, do Salmo. Deus falando para a turma do templo de Jerusalém, para nós do templo hoje, aqui: eu não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo o ser. Porventura comerei carne de touros, beberei acaso o sangue de carneiros, ofertados aos pés do altar em Jerusalém, cujo protocolo rigoroso do rito, como deveria proceder, eram os fariseus que fiscalizavam os animais do sacrifício. Eram os fariseus que davam um selo de qualidade. Você vinha lá da Galileia, trazendo um carneiro, um cabrito e um novilho de 3 anos, para dar a oferta do sacrifício no altar. Os fariseus lá do lado de fora do templo fiscalizavam os animais, viravam as pernas para cima, atrás da orelha. Se tivesse uma cicatriz, uma mancha, uma ferida, dizia: esse que não pode. Eram o que nós nos tornamos hoje, os fiscais da religião. E eles se tornaram tão fiscais que se tornaram fiscais de Deus mesmo. E Jesus faz uma avaliação dramática. Diz aos fariseus que a mesa dos sacrifícios do altar do templo tem oferecido coisa para Deus que não agrada, que Deus quer misericórdia mais do que sacrifício. Pode pegar pesado? A mesa da sua casa está em qual dessas mesas aqui? Está com os valores da mesa da coletoria de impostos, do jogo sujo, da manipulação, do enriquecimento lícito, da corrupção, da opressão, a serviço do domínio do dinheiro? Ontem, eu vou repetir nos próximos domingos, preparem, que eu estou estudando muito a questão das betes. O recolhimento de impostos vindo das betes já se iguala ao recolhimento de impostos vindo da agricultura. 1 bilhão por mês que entra na economia dos caixas. E é por isso que os políticos têm tanta concessão com as betes. Porque se servem. E aí você entende como é que vai ficando o jogo político, em que você passa e para de dialogar com certos grupos dentro da sociedade, porque você tem outros interlocutores. O dinheiro das betes, 1 bilhão por mês, já equipara ao imposto da agricultura no Brasil. A mesa da sua casa é a mesa da coletoria de impostos com jogo sujo, é a mesa da casa aberta para Jesus entrar, e com ele entram todos aos quais ele quer ser médico e curar? Ou a mesa da sua casa está parecendo uma mesa em que pesa mais o sacrifício, o holocausto de vocês e uns com os outros na relação? E como é que é a nossa mesa do altar aqui? A sociedade moderna, com as famílias em número pequeno, de 2, 3 filhos, o lugar que mais rapidamente está desaparecendo antropologicamente, sociologicamente,
da convivência humana é a mesa. Tirar da nossa convivência a mesa, tirar de um pacto de convivialidade à mesa, tirar o nosso tempo para a gente não ter tempo de ir para a mesa cotidianamente, é um método de dominação. Porque a mesa é o lugar de uma convivência perigosa para os sistemas do poder do imposto, do poder militar, do poder do dinheiro, do poder das economias. A mesa ensina valores e transmite códigos de comunhão que ameaçam sistemas. Estão entendendo, gente? Por que a gente não tem mais tempo para a missa? Porque essa mesa ela é uma ameaça. Ela é uma ameaça. Ela ensina a gente a amar os inimigos, a rezar por quem nos persegue. Ela ensina a gente a comer e beber o mesmo pão, o mesmo cálice, e ainda ensina a gente a lavar os pés uns dos outros. Essa mesa é uma ameaça. Eu tenho falado aqui, hora outra a gente vai na casa das pessoas para comer e chega lá, não tem mais mesa, tem aquele balcão de lanchonete que parece um giral, que você tem que sentar naquelas cadeiras horrorosas, altas, para nós velho. A gente senta naquelas cadeiras e começa a doer a cacunda aqui, ó, é horrível. Aquilo é um horror, aquilo é uma aberração. É para comer e ir embora logo, para desocupar a lanchonete, para entrar mais cliente e comer e ir embora logo. Lá na lanchonete tem uma lógica, que é, encanta, empolga, dá um olhar do alto, parece que é prazeroso demais, imediato, mas logo você não percebe o código do desconforto e pensa, vamos embora. É método, é cientificamente, laboratorialmente engenhado, a engenharia de domínio. E aí, o povo tem trazido o balcão da lanchonete para casa, para atrair adolescente, menino, porque os velhos querem se comportar igual adolescente, menino em shopping, lanchonete de shopping. E a mesa, ela nos põe num nível perigoso. Pai, mãe, filho, vô, vó, neto, genro, nora, olho no olho, ombro no ombro, mão no nível da mão. E a mesa, ela ensina a gente um movimento circular. Eu preciso passar o prato para seja quem quer que seja do meu lado, à minha frente. A mesa ensina a gente a movimentar a bênção da comida e da bebida, porque se a gente não faz isso entregando para o outro, também não chega até a gente. Naturalmente ela disciplina a gente a uma comunhão, ela move a gente à comunhão. A mesa é um lugar perigoso e não é à toa que na teologia católica Jesus é altar, sacerdote e cordeiro. Ele é a mesa, essa é a quarta mesa. A mesa do poder do dinheiro, coletoria de impostos. A mesa da casa de Mateus, a mesa do templo e a mesa que é o corpo de Jesus. Ele é altar, é sobre o seu corpo que é colocada a oferta, suas feridas, seu sofrimento, sua paixão. Ele é altar, mas ele é sacerdote, é ele que oferece, e ele é a oferta, ele oferece o seu corpo e sangue. Pode reagir, vai. Essa é a quarta mesa, na lógica de uma nova concepção em que Jesus não transforma um cristianismo, um catolicismo para ser uma religião de intolerantes, com ódio dos outros, com preconceito, com discriminação. Esse pecador não entra, não pode entrar, não pode sentar ao redor da mesa, porque esse tem tal e tal tipo de comportamento, e rotula. Os fariseus rotulam, deletam, apagam, cancelam. E nós precisamos da mesa, porque a mesa ela é capaz de vencer o fariseu ou os juízos farisaicos que nos habitam. É só a gente sentar um com o outro, a gente já olha na cara e diz: o que foi com seu cabelo? O
que foi com o seu olho? O que foi isso aqui? A gente senta e ativa o fariseu ou os fariseus que nos habitam, e a gente começa a cutucar, não é? E a querer corrigir e a dizer, a mesa ela evidencia situações perigosas para a gente. E mais do que a mesa para ser o lugar onde a gente dê o diagnóstico, você está com o olhar doente, com palavras doentes, com comportamento doentio, mais do que dizer que você é pecadora, pecador, injusto, errado, Jesus quer que nós sejamos o que Ele é. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Ele diz que ao redor da mesa da nossa casa é o lugar para a gente ser médico do que está doente. Ele diz que na mesa da nossa casa e no altar da nossa Eucaristia, o sacrifício que Ele oferece é o lugar onde Ele, o justo, oferece o remédio para as feridas do pecado. Lá em casa, a gente aprende a ser os diagnosticadores da enfermidade do pecado do outro. A gente diz, logo você vem falar isso para mim? Logo você, logo você, logo você, olha quem... A gente começa a fazer os juízos e os julgamentos. E eu, a partir de hoje, mais do que capacidade para jogar na cara qual é a ferida do outro, o pecado do outro, a partir de hoje Jesus sugere a mim e a você que nós sejamos um remédio e nós ofertemos um processo terapêutico de cura uns para os outros na mesa da nossa casa, na mesa da nossa igreja, na mesa da nossa economia. Amém? Amém. Pode reagir. Pode reagir. Esta forma de Jesus, Papa Leão ontem na Espanha disse assim, referindo-se seguramente ao texto de hoje: nós precisamos fazer uma travessia da cultura do enfrentamento para a cultura do encontro, da graça de poder dizer e sentir saudade de algumas presenças ao redor da mesa da nossa casa que se tornaram silenciosamente ausência e a gente não sente a menor falta. Exatamente porque a gente não quis se ofertar como remédio, como as mães fazem, seja o diacho que for o filho. A mãe fez o almoço do domingo, ela chora a ausência, e às vezes do mais custoso dos filhos é ele que ela queria que estivesse lá, porque estando lá, ela sabe que não está na coisa errada lá fora. Não é assim? Não é esse o jogo de mãe? Irmã, irmão, Deus te chama, Jesus te chama, segue-me. Você deixa tudo para seguir Jesus e Ele vai parar onde? Na mesa da sua casa, para dizer assim: olha, eu carrego comigo uma turma de mal vistos pela religião. Os fariseus são o olhar da religião. Eles fazem um juízo dizendo que Jesus anda com companhia mal vista. Na mesa da nossa igreja e da nossa casa, quanto mais longe estiverem daqui os mal vistos por nós, mais longe de Jesus nós estaremos. Amém? Amém. Mas na mesa da sua casa também, na mesa da sua família também. Não é um processo simples, não. Para dar conta de ser isso, é primeiro preciso ter coragem de dizer a Jesus, o médico: Senhor, o Senhor é o único médico capaz de me ajudar a encontrar, eu que estou ao redor dessa mesa, nessa casa,
sente sempre insatisfeito, aborrecido, amargo, azedo, com juízo, com palavra, com ofensa, com indiferença, Senhor. Senhor, eu sempre estou mal-humorado ao redor dessa mesa da Eucaristia ou nessa mesa da minha casa, Senhor, porque no fundo eu tenho doenças que eu mesmo não sei que tenho, que as tenho. Eu tenho enfermidades que só o Senhor, o médico dos médicos, é capaz de diagnosticá-las e curá-las. Porque quantos choram copiosamente, desejando ter 10% do que nós temos em nossa mesa, e nós sentamos na fartura da nossa casa para reclamar e resmungar, e para ficar fazendo bullying uns com os outros, e brincadeirinha ácida e pejorativa e escrachada uns com os outros. Isso existe? É sobre isso. Jesus, ele tem poder de diagnosticar aquela fome que sua alma tem e que você não sabe que tem. E que mesmo tendo a melhor comida aqui nessa mesa, você está sempre mal. Porque no fundo você não sabe da enfermidade, de outras fomes que você tem, de outras feridas que você tem, de outras formas de sede que você tem. Deixa Jesus tocar essas feridas e essas fomes. Incline a sua cabeça. É tão fascinante mexer com esse tema, mas é tão dolorido também, né? Não é simples. Essa semana chorei muito e muitas vezes. Por mim e pelos meus, na minha família. Não tenha medo não de confrontar-se com essa realidade mais profunda que te habita. Com essas doenças mais estranhas que habitam aqueles com quem você convive na sua casa e você não sabe nem o que é que eles sofrem, nem que ferida eles têm. Você só acusa da infelicidade, mas não dá conta de ser remédio para curar essa infelicidade, essa ferida, essa tristeza, essa dor, essa indiferença. Fale com Jesus e deixe Jesus tocar o mais profundo de você. Vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, purifica e restaura-me. Vamos cantar? De novo. Serás o nosso Deus. Serás o nosso Deus. E nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós. Derrama sobre nós a água do amor. A água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Cantemos, suplicando: Jesus, manda teu Espírito. Manda teu Espírito. De pé, deixa o folheto no banco. Transformar meu coração.
Estenda as mãos aqui para a cruz. Canta. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente eu creio firme nesta palavra nessa palavra que ouvimos e meditamos. que ouvimos e meditamos. Por esta palavra, Por essa o palavra, Senhor quer chegar o Senhor quer chegar em nosso trabalho, em nossa casa, nossa casa, em nossa vida, nossa vida, plenamente plenamente tocada por Sua presença, tocado por sua presença, transformada por Sua presença. transformado por sua Eu acolho Jesus, acolho. eu aceito Jesus. Eu aceito. Corrige-nos, Corrige-nos, corrige-me, corrige, educa-me educa-me e devolve-me e devolve para a mesa da minha casa para a mesa da minha casa como instrumento do Seu amor, como instrumento do para Senhor, ser cura para ser das feridas das feridas do corpo e da alma do corpo da para a minha família. Para a minha família. Transforma, Jesus, transforma a mesa da minha casa A a mesa mesa da minha num lugar num lugar de experiência de experiência do amor de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da misericórdia, da compaixão de Deus. da compaixão de Deus. Amém. Amém. Põe a mão no coração, incline a sua cabeça e faça a sua oração de louvor pela mesa do seu trabalho, da sua casa, da igreja, onde Jesus transforma você e oferece a você a oportunidade de viver uma vida mais plena, mais cheia da graça e da bondade dele, de ruptura e de vencimento das situações de pecado, de enfermidade, para a saudabilidade espiritual, material, moral, psíquica, emocional, plenamente nele. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Jesus. Te louvamos. O Senhor é o médico que não pode nunca faltar em nossa vida, na mesa do nosso trabalho, da casa, da igreja. Obrigado. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos unir. Saudai-vos em Cristo Jesus.